O dia amanheceu normal para todos, da mesma forma como sempre, com alguns rumores de guerras que sempre houve entre os países. As pessoas iam para o trabalho, faziam planos, casavam, assistiam um campeonato de esporte. Os estudantes foram para as aulas como de costume, que era impossível não sentir medo, insegurança e desconforto. E em meio a tantas adversidades, uma luz ainda existia no mundo, e os 4 poderosos anjos do Senhor ainda mantinham firme sua obra de conter as calamidades que logo estariam prestes a sobrevir. Uma chama poderosa da divina luz exercia grande poder sobre a vida de seu povo. Com o derramamento do Espírito Santo, eles pregavam dia após dia, noite após noite, num tempo muito difícil, principalmente para eles. E apesar das perseguições que sofriam, a igreja era forte e crescia em graça e no espírito em face do derramamento da chuva cerúlea. Eles curavam em nome do Senhor, profetizavam e operavam sinais e maravilhas em nome do Senhor. E com esses poderosos fenômenos, muitos acreditaram em Cristo Jesus e vieram para as fileiras do lado do príncipe Emanuel. Mas o inimigo, por outro lado, intensificava seus ataques e muitos caçoavam. As pessoas que se recusavam a aceitar a mensagem do terceiro anjo não conseguiam vislumbrar um mundo com mais calamidades como as que já estavam acontecendo. Muitos, infelizmente, até queriam acreditar, mas estavam tão ocupados e absortos em ideologias pregadas pelos agentes satânicos que mal passavam pela mente deles que o fato de não confessarem e abandonarem seus pecados estariam automaticamente classificados para incorporar as fileiras do exército do príncipe das trevas. O povo de Deus avisava cada dia sobre a ira do Senhor, que estava iminente a se manifestar, a qual iria submergir a terra em vasta escuridão. Mas eles não acreditavam que um Deus de amor e misericórdia poderia destruí-los. O conceito vazio e equivocado que eles tinham sobre o amor e o caráter de Deus os mantinham em uma bolha de ceticismo, recusando acreditar que Deus seria capaz de executar juízo sobre a humanidade. Este era o pensamento da maioria, que carregava o ódio por aqueles que falavam da justiça de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. O Espírito do Senhor se retirava cada vez mais da terra, e cada dia que passava, a Igreja de Deus se levantava em clamor, em súplicas de misericórdia, pedindo que o Senhor protegesse não somente sua vida, mas também de seus queridos irmãos que ainda não estavam salvos. Sob as orações sinceras e os feitos que o Espírito Santo operava pelas mãos de seus filhos, muitos creram no nome de Deus, mas muitos se afastavam do real propósito do Criador. Neste tempo, foi criada uma lei universal, a começar pelos Estados Unidos, obrigando a todos a descansarem no domingo. Vimos então que quando os protestantes daquele país recorreram ao Estado para impor seus interesses religiosos, estavam assim formando a imagem do poder que sobe do mar. Isto é, agindo dessa forma, aqueles religiosos estavam fazendo exatamente o que o poder de Roma faria durante a Idade Média, quando utilizava o Estado para fazer valer seus interesses religiosos. Esse foi um tempo de grande comoção para o povo de Deus, pois o fato de não obedecer àquela lei o colocara frontalmente contra os interesses do mundo inteiro. Isso os tornara como os traidores da humanidade, transformando-os nos mais desprezíveis dentre os humanos. E foi então, quando o mundo todo estava em tremendo furor contra o povo de Deus, que as pragas começaram a ser derramadas. Naquele momento, na linha do tempo da história do mundo, havia então iniciado a grande vingança do Todo-Poderoso, com o derramamento das 7 taças da sua ira sobre a terra e seus habitantes. Então, quando eles menos esperavam, uma grande pandemia, mais terrível que todas as que já haviam passado pela terra, trouxe muita desgraça sobre os ímpios. Assim, começou a primeira praga, através de uma doença de pele que corroía o tecido, deixando expostas grandes e dolorosas úlceras. Os gritos eram intermináveis e muitos pediram para morrer. Cientistas tentaram buscar alguma solução para conter a doença, mas cada vez mais o número de infectados só aumentava. Homens, mulheres, jovens, idosos, adultos e crianças, todos corroídos pelas dores dilacerantes daquela úlcera. Essa foi a primeira praga. Logo em seguida, uma outra inundou o planeta com grande morte e odor.
algo nunca visto antes durante os 6.000 anos de existência do planeta Terra. Algo que nem a ciência conseguiu explicar, a não ser atribuindo a culpa nas supostas mudanças climáticas. Só que mal sabiam que a explicação para tantas desgraças estava contida em um livro que foi negado por eles mesmos, a Bíblia. Assim, como repentinamente apareceram as chagas, esta, por sua vez, veio tão subitamente que ninguém estava preparado para enfrentá-la. Os mares tornaram-se em puro sangue de homens sem vida, provocando a morte de toda espécie marinha. Um odor tão insuportável avassalou cada metro quadrado de território de grandes cidades litorâneas. E em seguida, os rios, as fontes das águas, se transformaram em sangue e a população não tinha água para beber. Com a morte da vida marinha, o ecossistema do planeta se instabilizou, provocando drásticas alterações no clima do planeta. E logo em seguida, o sol abrasou cidades com temperaturas tão altas, insuportáveis para se até respirar. A seca veio e a fauna e a flora foram prejudicadas drasticamente. Rios secaram e o gado agonizava pela falta de água. Cada vez mais que as pragas se alastravam pela terra, mais vingança queriam contra aqueles que perturbavam sua paz e lhes trazia desconforto e miséria, segundo o entendimento deles. E em seguida a este grande evento, em um denso negror, ninguém podia ver um palmo na sua frente. Nem a obscuridade da noite podia ser comparada ao que estavam sofrendo. Os homens amaldiçoavam a Deus por estarem passando por tudo aquilo. Outros acusavam o povo de Deus por terem atraído as pragas. E para tentar dar um basta nas calamidades, muitos pensaram que com a morte dos guardadores do sábado, as pragas poderiam cessar. Aquela foi uma solução inspirada por agentes satânicos, os quais naquela altura dominavam a terra sem restrições, sugerindo ao povo que aquela era a melhor maneira para tentar aplacar a ira de Deus e cessar tanta dor e sofrimento pela qual a humanidade estava passando. Ao ser derramada esta praga, o sistema religioso parou de receber o apoio das pessoas. Mas nessa época, espíritos de demônios se transformaram em homens influentes e numa última tentativa desesperada, visitaram os líderes mundiais para formarem uma confederação contra o príncipe Manuel. E então veio a 7ª praga. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte, grupo de homens armados, instigados pelo exército de anjos maus, estão se preparando para a obra de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões, iradas, subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: "Olhai para cima", Lucas 21, 28. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem e, como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com horror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: "Está feito". Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra.
Tal foi esse tão grande terremoto. Apocalipse 16, 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como arbustos ao vento e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 19 e 21. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de 1 talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são destruídas. Os luxuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1, 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais obstinados inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Densas nuvens ainda cobrem o céu. Contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo medonho dos trovões, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Os falsos ensinadores, porém, as entendem distintamente. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos mandamentos, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto da fortaleza do Senhor. Foram provados, e perante o mundo e os desprezadores da verdade evidenciaram sua fidelidade àquele que por eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face até mesmo da morte. Foram subitamente libertos da terrível tirania de homens transformados em demônios. Seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Enquanto essas palavras de santa confiança sobem até Deus, as nuvens recuam
e se veem os céus estrelados, indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento escuro e carregado. A glória da cidade celestial provém de suas portas entreabertas. Aparece então, de encontro ao céu, uma mão segurando 2 tábuas de pedra, como a regra do juízo. A mão abre as tábuas, e vêem-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos, enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar seu sábado. Agora estão condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais, veem a verdadeira natureza de seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecera quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, mau servo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e reafirmando o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-se enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, agora não como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria. Vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça. E seguiram-no os exércitos no céu. Apocalipse 19, 11 e 14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceber esse esplendor.
A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol do meio-dia. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. A sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos, e sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem-se os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Jeremias 30, 6. Naum 2, 10. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: A minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 a 17. Obrigado por ficar conosco até aqui. Se este vídeo foi útil para você, colabore conosco deixando o seu comentário. Para nós, é muito importante que você comente sobre o tema que acabamos de falar. Se puder também, deixe o seu like e compartilhe. Agora, se tem interesse em assistir mais conteúdo como este, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!